Oi gente, tudo bem? Conforme combinado, eu vou gravar alguns vídeos sobre a história do Rio Grande do Norte que vocês assistirão e terão condições de compreender o conteúdo para a prova que virá da UNP. Como a prova da UNP tem um conteúdo de história relativamente tradicional frente àquilo que o Enem pratica, eu vou ter uma aula de história do Rio Grande do Norte um pouquinho mais factual e mais direta, digamos assim, com um pouco menos daquilo que a gente faz nas aulas, que é uma reflexão mais aprofundada. Então, o nosso objetivo nessa série de vídeos é exatamente complementar aquela apostila que eu postei para vocês no grupo. Complementar aqueles conteúdos que já foram apresentados de forma escrita para vocês no grupo, aquela apostilazinha escrita tanto por mim como pelo professor Mariano. Então, nestes primeiros momentos desse vídeo, o nosso objetivo essencial será discutir os primeiros contatos que os colonizadores tiveram com o Rio Grande, com a chamada Capitania do Rio Grande. Então, minha gente, todos nós sabemos que o Brasil foi descoberto no ano de 1500 e que entre 1500 e 1530, oficialmente a historiografia nomeou aquele período de período pré-colonial, ou seja, um período em que Portugal pouco se interessou pelo território do Brasil, por causa de outros interesses, por causa principalmente do comércio com as Índias. A Capitania do Rio Grande não foi diferente, só que o período em que os portugueses pouco se preocuparam com esse território, ele se estendeu pelo menos até o final do século XVI. Só que durante todo o século XVI, ou seja, de 1500, 1501 até o final do século XVI, 1600, nós tivemos a presença de outros povos além dos portugueses nesse território. Então, como a prova da UNP gosta de saber de alguns fatos importantes, a gente vai tratar um pouco deles nesse exato momento. Primeira coisa, os primeiros contatos que os portugueses tiveram com esse território, que viria a ser conhecido como Capitania do Rio Grande, o primeiro contato aconteceu no ano de 1501, quando uma expedição liderada por um capitão chamado Gaspar de Lemos, visitando o litoral do Brasil, naquelas expedições que nós conhecemos pelo nome de expedições exploradoras ou exploratórias, com o objetivo de conhecer o litoral, de mapear o litoral, chantou o Marco de Touros. O que era o Marco de Touros? Olha, o Marco de Touros é isso daqui. Esta pedra que vocês estão vendo com o símbolo da Cruz de Malta e o símbolo da monarquia portuguesa, o qual representava a posse da terra para Portugal. Então, este marco não estava presente, por exemplo, na expedição de Pedro Álvares Cabral. Ele esteve presente na expedição de Gaspar de Lemos posteriormente. E o primeiro e mais importante, digamos assim, monumento colonial preservado da história do Brasil é esse, que marca a posse da terra para Portugal. Isso aqui era um costume na época das grandes navegações, quando uma expedição de alguma nação descobria um território que não pertencia a uma nação europeia, eles costumavam colocar esse marco, chantar este tipo de marco, no litoral, para demonstrar às outras expedições que aquele território já tinha, digamos assim, dono. E quando Portugal colocou aqui no litoral, em Touros, né, onde hoje fica o município de Touros, ele estava demonstrando a todas as outras expedições de outras nações que este território pertencia a Portugal. Então, é muito importante a gente compreender a razão pela qual Portugal resolveu colocar o Marco de Touros no litoral do Rio Grande e não, por exemplo, no litoral da Bahia. E a razão é simplesmente a localização estratégica. Todos nós conhecemos o mapa do Brasil e sabemos que o Rio Grande do Norte encontra-se naquela esquina do Brasil. E, consequentemente, os navios que desciam para o Atlântico Sul e os navios que subiam o Atlântico muito provavelmente passariam naquela rota, razão pela qual Portugal resolveu colocar o marco na região de Touros. Então, esta informação do Marco de Touros é uma informação bastante factual, mas ela é importante porque o Marco de Touros é o monumento colonial mais antigo da história do Brasil que está preservado e ele está aqui no Rio Grande do Norte. Não apenas isso, a data do chantamento do Marco de Touros é também considerada atualmente por uma lei estadual
a data de fundação do Rio Grande do Norte, ou seja, é uma discussão política, é uma discussão de tentativa de formação de identidade local, mas é importante para esta prova. Então, como eu disse a vocês, no século XVI o Rio Grande do Norte ficou relativamente abandonado. Sendo assim, durante este período, o que nós devemos imaginar é que não há nada muito diferente daquilo que aconteceu no resto do litoral brasileiro. Exemplo, outras nações que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas permaneceram vindo para esse território, começando a tentar explorar esse território. A nação que mais veio para cá foi a nação francesa. Uma intensa presença de franceses, corsários franceses, alguns chamam de piratas franceses, que vinham para cá para comercializar com os índios. Eu até coloquei aqui que o principal produto que os franceses e os outros europeus tinham interesse aqui era o pau-brasil, em razão da importância tintorial da madeira do pau-brasil, né? Da tinta avermelhada que se retirava do pau-brasil. Obviamente, o pau-brasil era extraído com o auxílio da população indígena por meio do escambo. Então, trocava-se produtos europeus, geralmente produtos manufaturados europeus, por produtos daqui do Brasil, pau-brasil, peles, penas, animais e tantas outras coisas. E esses produtos eram comercializados posteriormente na Europa. Então, em razão deste relativo abandono do Brasil por parte de Portugal, você teve uma intensa presença de franceses. Para tentar superar este problema, para tentar colonizar esse território, o que é que foi que Portugal fez? Na década de 1530, criou a noção de capitania hereditária. Então foi dividido o território brasileiro em capitanias, e a capitania do Rio Grande ficou a cargo, melhor dizendo, destes dois homens, João de Barros e Aires da Cunha. E eles tentaram, de fato, fazer a colonização do nosso território. Só que a colonização foi fracassada. Ou seja, João de Barros organizou, na verdade não ele, os seus filhos organizaram, junto com Aires da Cunha, uma expedição que visava colonizar não apenas a capitania do Rio Grande, mas também a capitania do Maranhão. Quando essa expedição chegou aqui, rapidamente ela foi rechaçada pela resistência indígena, pela reação indígena, o que fez com que eles não conseguissem colonizar o território. Não tendo recursos para tentar outras vezes colonizar esse território, a capitania foi abandonada. O abandono da capitania perdurou durante algumas décadas, até que o governo de Portugal reverteu a capitania do Rio Grande da condição de capitania hereditária para a condição de capitania da coroa. Ou seja, a partir do momento em que ela virava capitania da coroa, como vocês podem ver aqui, a colonização ficava a encargo da coroa portuguesa. E foi exatamente a coroa portuguesa que fez o processo de colonização do Rio Grande. Aliás, tem um pormenor histórico. Naquela época, a coroa portuguesa estava vivendo um período muito complicado, que era o chamado período da União Ibérica, ou União das Coroas Ibéricas, que foi um período que começou no ano de 1580 e se encerrou em 1640. O que é que aconteceu neste período? O rei de Portugal, Dom Sebastião, no final da década de 1570, faleceu em uma batalha no norte da África. Quando Portugal ficou sem rei, claro, algumas pessoas assumiram o trono, mas há uma hora em que Portugal fica sem rei. E o rei da Espanha, o rei Filipe II, toma o poder de Portugal, se transforma em rei de Portugal e de Espanha ao mesmo tempo. Então será na época em que Filipe II, rei da Espanha e também rei de Portugal, era, consequentemente, o mandatário de todo o Império Espanhol e Português, foi nesta época que há a chamada colonização e consolidação desta colonização nas regiões que hoje seriam chamadas de Norte e Nordeste. Então, a partir de Pernambuco, saíram expedições que colonizaram, por exemplo, a Paraíba, fundando a cidade de João Pessoa, naquela época chamada cidade de Filipéia, de Nossa Senhora das Neves, e posteriormente a cidade do Natal, a fundação da cidade do Natal e a colonização da capitania do Rio Grande. A prova da UNP, como é uma prova relativamente factual em relação à história do Rio Grande do Norte,
ela frequentemente gosta de perguntar, de saber detalhes sobre a expedição que colonizou a capitania do Rio Grande. E o detalhe é bem simples. A expedição ela foi comandada por este homem aqui, Mascarenhas Homem. Uma expedição que veio de Pernambuco e também veio da Paraíba. De Pernambuco a expedição veio do mar, sendo liderada por Mascarenhas Homens, mas com forte apoio deste homem aqui, Jerônimo de Albuquerque, que é um homem muito importante na história do início da colonização. E pela terra veio Feliciano Coelho da Paraíba. Então essa expedição de Feliciano Coelho, Mascarenhas Homens e Mascarenhas Homem e Jerônimo de Albuquerque foi a expedição que consegue dominar o que hoje seria o território da cidade do Natal e expulsar os franceses dessa região. Como vocês viram, até há pouco tempo os franceses estavam aqui frequentemente comercializando com os índios, principalmente naquilo que seria conhecido hoje como a parte norte da cidade do Natal. Então o que foi que eles fizeram? No início de 1598, fundaram o Forte dos Reis Magos, a Fortaleza dos Santos Reis. Com esta fortaleza, eles conseguem controlar a entrada do rio Potengi, se proteger contra franceses e atacar franceses. E, a partir desse forte, eles conseguem lenta e paulatinamente destruindo a presença francesa, até que finalmente, no ano de 1599, é fundada a cidade do Natal. Então, a criação da Fortaleza dos Reis Magos e quase 2 anos depois a fundação da cidade do Natal são considerados os grandes momentos iniciais da história do Rio Grande do Norte. E a prova, às vezes, já houve pergunta nesse sentido, gosta de entrar numa polêmica muito antiga, que hoje é uma polêmica que é pouco discutida em outras provas, mas nesse tipo de prova ela é discutida, que é a polêmica sobre o fundador da cidade do Natal. E essa polêmica é a seguinte: não existe um documento que demonstre quem fundou a cidade do Natal. Então existem 3 tendências. Uma que aponta a fundação da cidade do Natal a Mascarenhas Homem, outra que é o líder da expedição, outra que aponta a João Rodrigues Colasso, que também era um homem importante naquela época, esteve inclusive chefiando o Forte dos Reis Magos, e outro a Jerônimo de Albuquerque, que teria sido a pessoa que fez o sítio de Natal, ou seja, que fez os limites, o início e o fim da cidade do Natal, não é? E essa discussão é muito forte. Durante muito tempo não se sabia quem era, às vezes se dizia que era um, às vezes se dizia que era outro, mas hoje a historiografia convencionou dizer que a gente não tem como afirmar qual é. Consequentemente, acho difícil que a prova venha perguntar algo nesse sentido, mas se vier, saiba que a teoria, há possibilidades desses 3 nomes: João Rodrigues Colasso, Jerônimo de Albuquerque e Mascarenhas Homem. Somente para finalizar este primeiro vídeo, eu recordo a vocês que a fundação do Forte dos Reis Magos não apenas foi importante para a conquista da capitania do Rio Grande, mas também foi importante para dar suporte à conquista de outras capitanias, de outras regiões. Ou seja, a conquista do que hoje seria o Ceará, do que hoje seria o Maranhão, tem o apoio militar de tropas que tem como base posterior o chamado Forte dos Santos Reis ou Forte dos Reis Magos. Ok, gente? Então, eu espero que nesse primeiro momento vocês tenham compreendido esse século XVI da história do Rio Grande do Norte. Tá legal? Daqui a pouco vem um segundo vídeo para vocês.